8h10. Repita. 8h10. A partir desta segunda-feira, o Sistema Tribuna de Comunicação inicia a primeira rodada de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura da capital, que já lançaram seus nomes para o pleito eleitoral de 2024. Essa iniciativa faz parte da tradição do Sistema Tribuna de Comunicação, oportunizar a população com muita responsabilidade, o conhecimento da vida, trajetória, intenções e contexto históricos dos pré-candidaturas que pretendem conquistar a confiança dos municípios natalenses. Foram convidados através das assessorias o ex-deputado Rafael Mota, o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo, o deputado Paulinho Freire e a deputada Natália Bonavides. Todas as respectivas assessorias confirmaram a presença deles aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan News Natal. E hoje a gente recebe o nosso primeiro entrevistado, é Rafael Mota. Para as entrevistas, nossa produção reservou o tempo de 25 minutos, sendo o último minuto para considerações. Importante informar aos candidatos que, em hipótese nenhuma, é permitido o apelo por apoio e pedido de voto. Pedimos também aos convidados que, para melhor esclarecer aos ouvintes, é importante que as respostas sejam focadas nas perguntas e sem desvio de contexto. Por um espaço responsável e democrático, valorizamos o jornalismo de qualidade, sem juízo de valor. A entrevista começa a partir de agora. Eu estou iniciando o cronômetro e dando as boas-vindas ao nosso primeiro entrevistado, Rafael Mota. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, tudo bom, Alice? Prazer estar aqui nesse Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan News. Não por passarei do tempo, com certeza me aterei ao tempo regimentalmente. Bom dia, Virgínia, Júlio, a Ricardinho. Agradecimento especial também a Fernando, que nos convidou para essa entrevista, o pai das meninas mais simpáticas de Natal, Bia e Nanda. O fundador também, né, o saudoso Aloysio Alves, também, que fundou essa cadeia aqui. E aos nossos web espectadores e também aos nossos acompanhantes pela rádio, um bom dia a todos e uma boa semana, né? Boa semana, pré-candidato Rafael Mota. Prazer em recebê-lo aqui. O senhor lançou no último sábado, né, sua pré-candidatura no evento aqui no bairro de Petrópolis, né? E esse lançamento, deputado Rafael Mota, aconteceu 3 meses depois do senhor deixar aí o cargo de secretário de Esportes da Prefeitura de Natal. Eu começo perguntando para o senhor, para a gente conhecer um pouco do posicionamento que Rafael vai seguir nessa campanha. Como o senhor pretende se comportar nesse pleito? Vai se comportar como um candidato de oposição ou o senhor vai defender a administração do prefeito Álvaro Dias? Olha, primeiro que o prefeito Álvaro Dias não é candidato, né? Ele tem a preferência de um candidato, né? O que eu achei um pouco curioso foi realmente haver aí uma dúvida entre duas candidaturas, né? Quando você tem convicção do que você pensa, do que você acha, você geralmente segue uma linha de raciocínio, uma linha política, partidária, ideológica, programática. E existia ali uma dúvida, mas eu fiz parte realmente da gestão, mas eu acho que a cidade tem coisas boas da administração do prefeito Álvaro Dias e também tem críticas a serem feitas, assim como quando eu fui secretário de esporte do município de Natal, fiz a minha parte, fiz o melhor que eu pude durante pouco mais de 3 meses, inclusive entregando quadras, coberturas de quadras. Fizemos um evento também na Praia do Meio, na Praia de Miami, entregando lazer, cultura e esporte para a população. Mas existem muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas eu acho que a questão de uma eleição parte a partir das suas propostas para os problemas das cidades, e não se você vai defender ou se você vai simplesmente atacar uma gestão. Mas o senhor terá uma posição, um comportamento de um candidato de oposição ou de um candidato que vai defender? Não, ele tem um candidato dele, provavelmente o candidato dele é Paulinho Freire. Quem tem que defender a administração, quem tem que pedir volta para Paulinho Freire é ele. Eu não faço esse tipo de política tradicional, sabe, Virgínia? O meu ponto de vista, eu estou aqui para trazer ideias para a população, propostas, e sair dessa política tradicional de, você está com A, B ou C. Eu acho que quem tem que justificar alguma coisa de ser oposição ou ser situação é, por exemplo, o candidato Paulinho Freire, que pouco tempo atrás tentou abrir uma SEI contra o filho do próprio prefeito. Quem tem que defender talvez a candidatura de Paulinho Freire é o próprio prefeito, que exonerou diversos cargos da esposa do candidato Paulinho Freire. Eu acho que talvez ali a incoerência esteja do lado de lá. Deputado, a gente viu que durante
a gestão do prefeito Álvaro Dias, foram feitas algumas obras, outras ficarão provavelmente para a próxima gestão concluir. Queria saber qual o compromisso que Rafael Mota, sendo eleito prefeito, terá para a conclusão dessas obras, nominalmente aqui o hospital o municipal de Natal e também a engorda da Praia de Ponta Negra, caso não seja finalizada. Existem uma série de obras, né, que precisam ser finalizadas, outras que começaram e pararam, né? É um problema do Brasil isso, sabe, Júlio? Eu fiz parte, inclusive, da comissão, criamos uma frente parlamentar de obras inacabadas do Brasil enquanto fui deputado federal. E também fizemos uma lei municipal que proíbe a inauguração de obras inacabadas, né? Porque não tem aquela série de inaugurações de obras que estejam ali mal feitas ou que não tenham sido concluídas justamente para esses pleitos eleitorais terem uma certa massificação, né? Então, do meu ponto de vista, a prioridade realmente do Brasil, de modo geral, é acabar o que está em construção, né? Não é porque é oposição ou se você fez situação que você não deve tocar aquela obra. Eu acho que primeiro é zerar a pauta, né, de obras, obviamente. Obviamente também, concomitantemente, ver quais são as prioridades momentâneas e também dar início a outras obras, com toda certeza. Mas o que eu mais vejo no interior é você chegar dentro da cidade, um hospital que está inacabado porque faltou X recursos, porque teve uma diligência que não foi cumprida, porque teve um prefeito que achava que não era enfim, não era ia enaltecer o ex-prefeito, etc. Não tenho essa vaidade, porque a minha vaidade é simplesmente atender a expectativa do natalense e eu acho que obras realmente devem ser inacabadas, né? Muito bem. E devem ser acabadas, desculpa. Exatamente. Não devem permanecer devem ser concluídas, inacabadas. com toda certeza. Muito bem, para candidato Rafael Mota. Durante as eleições em 2022, o senhor esteve muito alinhado com as pautas correlacionadas com o presidente Lula. Isso. Chegou a se aproximar com o prefeito Álvaro Dias, que é do republicano, tem uma característica de centro-direita, deixando o PSB, que é um aliado do PT, e agora se tornando do Avante. Eu pergunto, o senhor continua alinhado com as pautas da esquerda? Como é que o eleitorado vai conseguir identificar o seu posicionamento Perfeito. ideológico? Bom, vamos lá. Eu fazia parte de um partido no qual o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, faz parte, né? Inclusive quase uma década dentro desse partido, que é o Partido Socialista Brasileiro, um partido de centro-esquerda, um partido que tem uma força muito forte aqui no Nordeste, um partido que era muito grande e essa eleição agora de 2022 a gente teve um encolhimento da sigla, né? Quase metade dos deputados federais tivemos uma perda aí de quase metade da bancada, né? Eu permaneço com o meu posicionamento político partidário, ideológico, programático de centro-esquerda. Né? Radicalismos, não sou favorável ao radicalismo, tenho posturas econômicas que são mais voltadas ao centro, né? Mais liberais até de certa forma. Sou favorável, por exemplo, à privatização do que não está funcionando, mas sou contra privatização, por exemplo, de áreas e pastas estratégicas, como energia, por exemplo, né? Que é uma área estratégica para qualquer país, né? Mas a situação da mudança de partido em si, o que houve, é importante a gente ressaltar para o nosso ouvinte, né? Continua alinhado com o presidente da República, Lula. Eu acho que Lula é maior do que o PT. O PT é um partido que, do meu ponto de vista, inclusive, causa até, de certa forma, uma dificuldade no gerenciamento da própria governabilidade do presidente, do meu ponto de vista, né? Mas ajudei a eleger esse partido, ajudei a eleger o presidente Lula e eu tenho minhas críticas, obviamente, e vou continuar criticando. Pelo contrário, o aliado que não critica é um aliado que simplesmente é subserviente, que não é do meu ponto de vista. E eu acabei mudando de sigla porque o PSB, do meu ponto de vista, e agora mais evidente ainda, um partido que fez uma negociata nacional, um entendimento nacional, onde se trocaria cidades por cidades, ou seja, Curitiba, onde tínhamos um candidato do PSB, foi trocado por Natal, que nós tínhamos um candidato do PSB, ou seja, Curitiba teria o apoio do PT para o candidato do PSB e Natal teria o apoio do PSB para a candidata do PT. Só que eu não sou obrigado a seguir uma orientação nacional de algo que eu não acredite, né? De algo que do meu ponto de vista não é funcional para a cidade, que eu acho que não é o projeto que se encaixa porque o Natal precisa. Não é crítica pessoal a B ou C. Mas a gente precisa deixar evidente que foi uma atitude, do meu ponto de vista, totalitária, né?
não teve diálogo com o PT local. A própria presidente Gleisi Hoffmann do PT veio aqui a Natal de forma deselegante, sequer chamou para conversar, dizendo que o PSB estaria com o PT na questão regional, na questão local em Natal. Não tive sequer, basicamente a comunicação foi nas entrelinhas, junto com as entrevistas que eram dadas, e eu simplesmente percebi que eu seria ali, de certa forma, emparedado, e não sou homem de ser emparedado. Tanto que eu deixei o partido, pode levar o partido, mas não vão levar minha consciência. Deputado, e nesse fluir, né, nesses episódios, culminou, a gente chega aí para uma pré-candidatura do senhor de um partido Avante, um partido que na última eleição elegeu 7 deputados federais, e isso deverá ter reflexos, inclusive, no tamanho da campanha que o senhor vai enfrentar. Tempo de TV, Perfeito. Recursos. Eu pergunto para o senhor, nesse período, desde que o senhor saiu do PSB, por não aceitar o comportamento, o senhor usou a palavra até negociata, dessas negociações que envolveram a legenda, até hoje, o senhor em algum momento foi cogitado e conversou sobre a possibilidade de ser candidato a vice em outras candidaturas já postas? Porque muita gente diz o seguinte, Rafael não vai ser candidato, né? Rafael é um ótimo candidato a vice. O senhor chegou a conversar com quem sobre a possibilidade de ser companheiro de chapa nessas eleições? Virginia, você acompanha a política diariamente, tem uma experiência muito vasta aí de décadas. Você lembra em 2022, né, como é que foi a eleição? Eu dou o exemplo porque eu acho que a gente consegue mostrar quem nós somos através de gestos e de comportamentos passados. Então, em 2022, Júlio, houve uma tentativa muito forte de fazer com que a nossa candidatura ao Senado, né, não pudesse ser colocada em prática e a gente não pudesse realmente disputar a eleição de Senado. Então, o que foi que fizeram? Tiraram partidos que estavam já em conversas conosco, tiraram pessoas que nós estávamos pensando para ser suplentes da nossa chapa. Tiraram deputados estaduais, tiraram deputados federais, tiraram partidos, me colocavam lá com 3, 2, 4, 5% nas pesquisas e a gente foi até o final, a gente lutou contra todos e contra todos. A gente tinha apenas 3 partidos pequenos, além do PSB, 2 partidos, inclusive o Avante nos deu esse suporte, e a gente teve uma eleição que a gente foi até o final e cada vez que faziam esse tipo de gesto e atitude, a gente crescia cada vez mais, me dava mais energia para poder ir para a rua convencer através do nosso projeto político. E aí a gente teve basicamente quase 24% dos votos válidos para Senado. Foram quase 385 mil votos. É uma votação expressiva. Mas é óbvio e claro que as pessoas e recados existem em muitos, né? Então, nós temos as pessoas costumam tentar fazer esse tipo de situação de que Rafael está ensaiando, está fazendo A, B ou C para se valorizar. Eu não sou de fazer isso, né? Eu já mostrei, eu acho que o meu passado mostrou isso. Mas recados existem das mais diversas maneiras. O senhor chegou a conversar? Cheguei a conversar, por exemplo, Natália já conversou comigo. Para ser vice dela? Não, ela chegou a conversar para ver se poderíamos fazer um entendimento, etc. Eu já sabia que já estava sendo feito um entendimento entre o PSB e o PT nacionalmente, passando por cima de mim, tratorando a minha pessoa, né? Então, naquele momento eu via que não tinha... Na verdade, era uma conversa para tentar me acalmar na posição que eu estava, para eu ficar, entre aspas, preso ao PSB e ter que ir obrigatoriamente votar em quem eu não gostaria de votar. Mas houve, sim, obviamente, eu converso com o Carlos Eduardo, né? Eu converso com todo mundo, não vejo problema, só não tenho muita liberdade, não tenho muito simpatia de se conversar com a direita. Eu não descartaria essa possibilidade, não pelas pessoas, mas pela postura política radical demais que existe na extrema-direita, que tem a candidatura, como, por exemplo, do deputado federal Paulinho Freire. E por que não avançou a conversa com... Qual foi o ponto que impediu o avanço de uma aliança com o pré-candidato Carlos Eduardo? Porque eu disse que eu queria ser candidato. Eu disse que queria ser candidato. Falei que acho que as coisas estão ainda esquentando, né? A política ainda está um pouco morna, né? A gente vai estar vendo agora, Alice, que as coisas começam a caminhar, as pessoas ainda estão um pouco... vão começar a criar curiosidade política a partir de mais ou menos aí de meados de junho, do meu ponto de vista. E disse que o meu projeto é um projeto de candidatura real à Prefeitura de Natal. Eu uso isso porque as coisas estão muito prematuras ainda. Eu já vi situações de eleições, como a própria Eduardo Campos, em Pernambuco, enquanto governador, que tinha 1% de intenção de votos e terminou governador do estado e foi reeleito com mais de 90% das intenções de votos. Então, são exemplos que podem ser seguidos. A eleição a gente sabe como começa, não sabe como termina. Então, ainda tem muita coisa para acontecer, né? A gente está fazendo um trabalho de formiguinha mesmo, muito humilde, pé no chão, convencendo, falando, entendendo, aprendendo muito. E eu acho que a eleição
eleição começa assim, começa embrionariamente, como a gente começou, e pode terminar realmente com a vitória consagradora. Deputado, diferente de outras composições políticas que são feitas dentro de salas de acordos com mega estruturas, com mega quantidade de candidatos, com senadores das mais diversas áreas, com pessoas que se odiavam hoje, que falavam mal um do outro, e se faz uma campanha basicamente sem a participação popular, né? Que a gente tem visto aí, de certa forma, algumas pré-candidaturas. Tá bom, deputado. Pois não, Júlio. Quase me interrompi. Deputado, Nada, o senhor mudou de partido, saiu do PSB, e nesse momento, não sei se é a impressão que o senhor tem de um certo isolamento político de outras lideranças de outros partidos. Mas a gente viu que no lançamento da pré-candidatura estava a presença do ex-presidente da Câmara, né, o deputado Henrique. Queria saber primeiro, se Henrique terá algum papel na sua campanha para a Prefeitura do Natal e se o senhor se sente isolado das principais lideranças políticas aqui do Estado nesse momento. Júlio, essa questão de isolamento é uma questão muito curiosa. Eu costumo falar, eu volto ao passado, porque eu acho que a gente consegue entender algumas coisas que podem acontecer no futuro através de experiências do passado. Em 2014, eu tive uma eleição de deputado federal, que foi uma eleição que a gente teve 176 mil votos no Rio Grande do Norte. Eu fui o 6º mais votado do Brasil, e as pessoas achavam que pelo deputado Ricardo Mota não ter sido eleito presidente da Assembleia, eu realmente teria só um mandato, era um mandato ali. E em 2018 a gente fez o dever de casa certinho. A gente foi em cada cidade, destinou as emendas, visitou cada liderança política, a gente criou vínculos, pessoas nos largaram, outras acreditaram no nosso projeto, e a gente foi o candidato à reeleição mais votado, né? Ao ponto que grandes lideranças, como o próprio José Gripino, por exemplo, não conseguiu eleição, né? Não conseguiu ser eleito deputado federal. Então eu acho que assim, e naquele momento me colocavam numa situação de isolamento, assim como 2022 me colocavam também numa situação de isolamento. Apoio político é importantíssimo. Apoio político é importantíssimo. Você tem apoio de vereador, você tem apoio de prefeito, você tem apoio de liderança. Só que não basicamente numa eleição majoritária é algo que seja definidor de uma vitória. Por que eu digo isso? Porque se você pegar, por exemplo, o exemplo que eu uso aqui do deputado Paulinho Freire, volto a dizer que eu não tenho nada contra a pessoa de Paulinho, pelo contrário, eu tenho muita amizade por ele, mas temos divergências ideológicas. Ele, enquanto deputado federal, teve apoio de, 17, 18 vereadores de Natal e teve 25 mil votos, né, para deputado federal. Tudo bem que é uma disputa muito maior do que a de Senado, mas eu tive 50 mil votos em Natal com apoio de basicamente 2 vereadores, né? Então, ou seja, isso mostra que as lideranças políticas, principalmente nessa eleição, elas vão se preocupar com as suas eleições. Na hora que o vereador chegar lá na casa de uma família e for pedir o voto, se a pessoa tiver uma opção que é diferente da dele, ele não vai insistir, ele vai querer o voto dele, não vai querer criar confusão com o seu ninguém em relação ao seu voto. Mas sobre a questão do isolamento político, eu não vejo isolamento político, eu vejo, na verdade, a gente tem é um convencimento, Júlia. É uma eleição que a gente vai ter pouco tempo de televisão, mas a gente vai ter uma rede social muito ativa. Rede social é uma arma poderosíssima, onde a juventude hoje é quem decide o voto dentro de casa, onde as pessoas têm acesso realmente à informação, a fake news vai ter muita, obviamente, mas vai ser um trabalho massivo. Sobre a questão do deputado Henrique, como você questionou, Júlio, Henrique é um amigo que eu tive na política, né? É uma pessoa que eu tenho admiração, realmente como amigo, é uma pessoa que é entusiasta, obviamente, da juventude, né? Como foi na nossa candidatura ao Senado, e ele teve essa participação lá, eu convidei como amigo, e ele gentilmente atendeu o convite, foi lá, falou como me conhecia, a coragem que eu tive e estou tendo, e teve esse gesto comigo de amizade realmente. Muito bem, deputado. Em março desse ano, pouco antes do senhor deixar a pasta do esporte do município, o senhor concedeu uma entrevista ao jornal Estadão. Nela, o senhor chegou a dizer que a pré-candidata Natália Bonavide seria muita rejeição e que teria chegado a um teto. Nessa troca de farpas, quem respondeu foi o vereador Daniel Valença. Na época, ele disse que o senhor jogava lá e cá, ainda chegou a chamar o senhor de camaleão. Duas perguntas que eu faço com relação a isso, com relação à rejeição da pré-candidata Natália Bonavide. O senhor chegou a falar com o PSB, teria argumentado toda essa situação envolvida? Como foi que o senhor chegou a esse cálculo que ela teria caderninho, esse caderninho, isso é perigoso. Pois é. E ela tem um álbum e tem um caderninho. Voltou do São João tudo afiada. Não, Alice, brincadeiras à parte. E como é que o senhor pretende conquistar esse eleitorado com relação a essas falas? O que eu disse, o que eu quis dizer, é algo que qualquer pessoa entende lendo pesquisas, né? Enfim, eu sou engenheiro formado pela UFRN, tenho administração, tenho
mestrado em administração pública, então eu lidei com números, né? A gente pagou algumas matérias sobre, enfim... Mas política é matemática, deputado? Nem sempre, mas a matemática também dá um direcionamento, obviamente. Mas quando você vê uma questão de uma pesquisa, que é um retrato momentâneo, né? Obviamente, pesquisa é hoje de um jeito, é amanhã. E fora que existem diversas distorções em pesquisas, né? Geralmente tem dono nessas pesquisas, a gente sabe que funciona muito bem, como foi em 2022, eu sofri muito com isso. Mas o que eu quis dizer é realmente que existe uma rejeição. Se você colocar em todas as pesquisas, você tem um item chamado rejeição, onde as pessoas dizem quem você não votaria de maneira alguma. Às vezes várias opções, às vezes uma opção. E quem lidera esses números de rejeição é a candidata Natália Bonavista. O que foi que eu falei de absurdo? Se alguém ou outras pessoas rebateram, é natural da política e tal, até com comentários, de certa forma, bem genéricos, né? Sem nenhum tipo de autenticidade. Mas, assim, é a realidade. É a realidade. Você tem intenção de votos para você ser mais votado e você tem intenções de não ser votado. Em rejeição, e o que faz um crescimento dentro de uma disputa eleitoral basicamente você cresce onde você não tem rejeição. Quando você tem uma rejeição alta e você tem uma intenção de voto X, é porque significa que você atingiu um patamar de teto, né? É uma questão de leitura matemática. Se quiser levar para outro tipo de leitura, é porque não aceitam esse tipo de comentário, né? Deputado, vamos falar um pouquinho sobre perspectivas de um segundo turno, né? O pré-candidato Rafael Mota. Se o senhor não conseguir chegar ao segundo turno, qual candidato que o senhor vê um perfil para um apoio em segundo turno nas eleições de Natal? Virgínia, eu vou para o segundo turno, pode ter certeza, e a gente vai com gosto de gás. Não é questão de devaneios, não. Eu sou muito Porque o senhor vai enfrentar três candidatos que estão inseridos num contexto partidário maior, de estrutura maior. É isso que me dá cada vez mais vontade na Ruth. É justamente isso que me motiva cada vez mais. Eu sou movido por desafios. As pessoas às vezes colocam o dedo na cara, acham que a gente está... Se tem uma coisa que a gente tem, é coragem. Pode faltar um bocado de coisa. Agora, coragem, sola de sapato, a gente tem de sobra. Isso pode ter certeza. Mas acho que é muito prematuro para se falar em não ir para o segundo turno. A gente conta, obviamente, quando a gente é candidato, em ir para o segundo turno, obviamente. Eu acho que as coisas ainda estão começando a engatinhar, tem muita coisa para acontecer. As pessoas estão começando a tomar o pé agora de quem são os candidatos. E na hora que a gente apresentar o nosso projeto, um projeto jovem, um projeto ligado à tecnologia, um projeto que mostra que Natal pode avançar em diversas áreas, basta você ter inovação realmente de ideias, as pessoas vão ver que o nosso projeto é o melhor. Tem uma candidatura de extrema-direita, que é mais conservadora, a gente sabe que vai ter diversos donos. A gente vai ter uma candidatura de extrema-esquerda, que vai ser, que do meu ponto de vista, a própria candidata Natália falou que, você votou em Carlos Eduardo, não foi, Natália? Foi, votei porque o partido, etc e tal, então tive que obedecer ao partido. Ou seja, nesse tipo de comentário você vê que quem é que vai administrar a cidade vai ser o partido, e não a pessoa que você vai estar votando. O candidato Carlos Eduardo é um candidato que eu acho que fez o melhor por Natal, assim como o Vilma, assim como quem passou pela prefeitura deu o seu melhor. Mas acho que precisa avançar, de certa forma, com novas ideias, do meu ponto de vista, né? Novas ideias para problemas antigos da cidade. Então, acho que o nosso projeto é um projeto pé no chão, um projeto com muita humildade, de convencimento, que vence o melhor. Não estou aqui para dizer que sou melhor ou pior do que ninguém, mas são as minhas ideias que eu vou colocar à mostra para a população de Natal, e tenho certeza que vai ter o convencimento da eleição. Deputado, a gente vai ter, no outro momento, a possibilidade de falar sobre propostas, quando vier a candidatura de fato e não somente a pré-candidatura, mas um ponto que eu queria saber do senhor era com relação ao plano diretor da cidade. A gente teve uma renovação recente do plano diretor, que tem conseguido um desenvolvimento. Queria saber como Rafael Mota, eleito prefeito de Natal, ele vai tratar sobre esse plano diretor. Ele vai ser mantido? Ele é um plano que lhe agrada? Eu queria saber um posicionamento sobre essa proposta. Do meu ponto de vista, é um plano que agrada. Estava parado aí há bem dizer, quase 20 anos que estava parado todo esse desenvolvimento. A gente sobe na ponte de Nilton Navarro. Você olha para a Zona Norte, só tem telhado. Você olha para a Zona Sul, você vê um desenvolvimento. Por que isso? Entendeu? Acho que do meu ponto de vista, tem avançado, obviamente. Se você chegar lá em Fortaleza, você sabe onde é que você pode construir, o que você pode construir e aonde você pode construir. É isso que a gente estava precisando de Natal. A gente mostrar simplesmente o que a gente poderia fazer, aonde a gente poderia fazer, o que poderíamos fazer. E não simplesmente ter dúvida do que você estava fazendo. Eu acho que eu sou muito desenvolvimentista, sabe, Júlio? Obviamente que tem que ser um desenvolvimento sustentável. A gente não vai simplesmente ocupar o Parque das Dunas, por exemplo, com habitação, ou simplesmente alguns pontos da cidade que são do cidadão natalense, né? Mas eu acho que a construção civil gera muito emprego,
A gente tem agora a nova PEC aí da privatização das praias, né, que foi intitulada dessa forma, que também precisa ser discutida. Mas eu sou favorável ao desenvolvimento sustentável, com toda certeza. E eu acho que o plano diretor, pelo que eu andei vendo, pelo que eu estudei, é um plano diretor, de certa forma, atual, um plano diretor que vai trazer um certo desenvolvimento, que, como já está tendo na nossa cidade, né? Muito bem, deputado, a Natal, de fato, não é segredo para ninguém, está passando por diversas obras importantes. Uma delas é a reestruturação da Orla de Natal de Ponta Negra à Redinha. Para essas obras, muito se precisa de apoio federal. Né? Como é que o senhor pretende angariar esses recursos? Como é que é a representatividade do Avante em Brasília? Isso, o Avante é um partido que faz parte da base do presidente Lula, é um partido de centro-esquerda, é um partido que não vou dizer que é um partido grande, mas é o partido que mais cresce no Brasil, né? É um partido que teve aí a cláusula de desempenho, e a gente tem um presidente muito ativo e também que tem muito acesso em Brasília. E eu também, Lícia, eu tive lá 8 anos, né, naquele espaço lá, então, por exemplo, muitos ministros, eu enquanto secretário de esporte, trouxe o ministro dos esportes aqui para Natal, para mostrar as dificuldades que o esporte natalense passava, para ver o que poderia ser feito. A minha aproximação com o próprio prefeito Álvaro Dias Virgínia veio através da penetração que nós temos em Brasília. O levei ao IBAMA, onde o presidente do IBAMA, inclusive, era do meu partido, então nós tínhamos uma abertura muito grande com ele. Muitos ministros foram colegas deputados comigo, né? Eu tenho uma habilidade, modéstia à parte, de conversar com A, B ou C das mais diversas espectros políticos, né? Então, assim, nada disso impede de que a gente tenha esse contato. O que a gente precisa ter é força de vontade. É o famoso caningar. Quando você caninga, às vezes a pessoa, para se livrar de você, atende a sua... Vamos atender Rafael, porque ele está me caningando muito. Eu fiz muito isso em Brasília enquanto deputado, eu fiz muito isso enquanto secretário também, ajudei muito o prefeito Álvaro Dias, e foi isso que me fez, inclusive, para a gestão. Deputado, convenção do Avante, qual dia para essa candidatura passar, deixar de ser pré-candidatura e o senhor já registrava? É um momento agora, legalmente falando, é o momento das pré-candidaturas, né? A gente não pode falar de pedido de voto, nem numeração, nem etc. A gente segue realmente a legislação. A gente fez agora o lançamento da pré-candidatura, muito bacana, presença do presidente nacional, diversas lideranças políticas, a nossa nominata, que é uma nominata muito numerosa, que temos certezas aí que a gente vai fazer, no mínimo, 2 vereadores, né? Obviamente depende da performance de cada um. Mas, no momento oportuno, creio que em agosto, começam os períodos de convenções partidárias e lá nós homologaremos a nossa candidatura realmente a prefeito de Natal. Muito bem, deputado, nós estamos nos últimos segundos da nossa entrevista. Estou vendo aqui, acompanhando, né? Estou falando ligeiro. Fica à vontade. Vamos deixar o senhor à regimental. vontade para as últimas considerações finais. Não, Alice, obrigado a vocês, obrigado a Virgínia, a Júlia, a Ricardinha, a Fernando, que também fez esse convite, aos amigos aqui da Jovem Pan News. É um prazer estar aqui nessa bancada de muita qualidade, e dizer que esse ano é um ano importante, né? Então vamos ter consciência do que a gente vai querer para a nossa cidade, obviamente, é importante a gente conscientizar do voto, e dizer que qualquer crítica, sugestões, reclamações, é só ir lá no nosso saque, que é as nossas redes sociais, Rafael Mota com 2 T's RN, Instagram, Facebook, Twitter, agora o X, né? Então, qualquer crítica ou sugestão, muita coisa boa sai dessas críticas e sugestões, viu? Muitos projetos meus, inclusive, saíram de contato com pessoas populares normais, né? Então aqui a gente agradece o convite e estaremos sempre à disposição. Um bom dia a todos e boa semana. Vai voltar na hora da campanha. Muito obrigada ao pré-candidato Rafael Mota, desejamos sucesso aí nessa trajetória da campanha. Com certeza o senhor vai retornar para trazer aí as novidades, a gente ampliar mais esse debate. Muito bem, 8h37. Repita. 8h37, vamos conferir a coluna do nosso parceiro Alex Medeiros.